missionário Tério Jones, que estará trazendo a palavra do Senhor, contando algumas experiências, aquilo que Deus colocar no coração dele. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma grande alegria estar aqui hoje conhecendo essa igreja, conhecendo seu pastor presidente pela primeira vez, conhecendo esse povo pela primeira vez. Uma grande honra estar aqui também, porque essa igreja foi a casa do pastor Claudinor de Andrade na sua adolescência e juventude. Hoje ele é o consultor teológico da nossa escola, ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e o filho dele é o superintendente da nossa escola, o pastor Gunnar Berg de Andrade. O pastor Gunnar tem falado muito dessa igreja, então uma grande alegria estar com os irmãos pela primeira vez. Eu quero convidar a igreja para abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Enquanto os irmãos estão procurando, quero dizer que eu quero parabenizar essa igreja por sua visão missionária e por estar envolvido na obra de missões, contribuindo obra de missões, porque missões está no coração de Deus. Alguns anos atrás, a Convenção Nacional, a Convenção Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, fez uma pesquisa de todas as suas igrejas e descobriram que as igrejas que contribuíam à obra de missões, tinham uma receita anual de 15% maior do que as igrejas que não contribuíam para missões. Olha a mão de Deus, de bênção sobre aquelas igrejas. Também descobriram nessa pesquisa que as igrejas que contribuíam à missões, tinha 85% dos novos convertidos naquele ano. Os outros tinham só 15%. Então, meus irmãos, missões está no coração de Deus. E os irmãos e sua igreja e sua liderança está de parabéns pela visão missionária de ganhar este mundo para Jesus. Vamos ler Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém, amém.
Os irmãos podem tomar seu lugar. Os historiadores dizem que o movimento pentecostal atual começou com o derramamento do Espírito Santo na passagem de ano de 1900, quando, num pequeno instituto bíblico chamado Instituto Bethel, no estado norte-americano de Kansas, naquele instituto, os alunos se reuniram durante as férias e o diretor do instituto, o pastor Charles Parham, desafiou aqueles estudantes a usar o período de férias para descobrir, para estudar a Bíblia, orar e descobrir se o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, é para a igreja daquela época, ou se aquela época já tinha passado. Então, aqueles alunos passaram o período de férias estudando e orando. E foi na passagem de ano, do ano de 1900, que o Espírito Santo foi derramado sobre aquele grupo de estudantes. Foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas. E esse movimento e derramamento espalhou pelo país inteiro e espalhou-se pelo mundo inteiro. Em consequência, o Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram no Brasil como resultado daquele derramamento para formar a nossa Igreja das Assembleias de Deus. E hoje, meus irmãos, no mundo de hoje, há mais de 700 milhões de crentes pentecostais ao redor do mundo. Isso significa que 1 em cada 11 pessoas no planeta hoje é crente em Jesus Cristo e batizado com o Espírito Santo. É um crescimento inédito ao redor do mundo que estamos vendo em nossos dias. Vamos pegar o exemplo da África, que dizem que está se tornando o continente mais cristão no mundo. Nós vemos que no ano de 1990, a África tinha apenas 2 milhões de crentes pentecostais. Hoje tem mais de 20 milhões de crentes pentecostais. Na África, as Assembleias de Deus, no país de Malawi, tinha 200 igrejas no ano de 2000 e hoje tem mais de 3.000 igrejas. Vemos o caso do nosso Brasil. Quando os meus pais chegaram no Brasil para fazer a obra missionária 75 anos atrás, as Assembleias de Deus só tinham 500 mil de crentes. E hoje, 75 anos depois, temos 23 milhões de crentes assembleanos neste país. Isso significa que 1 em cada 9 brasileiros frequenta uma igreja como sua. A igreja crescendo por causa do derramamento do Espírito Santo. Mas o maior caso está na China. O cristianismo chegou na China no ano de 500 depois de Cristo. E levou quase 1.500 anos para o cristianismo chegar naquele país a 500 mil de crentes. Mas foi em 1949, cerca de 75 anos atrás, que o governo comunista assumiu o país. E de lá para cá, nos últimos 75 anos, o número de crentes naquele país cresceu de 500 mil para quase 200 milhões de crentes. E a grande maioria são pentecostais. Como aconteceu esse crescimento da igreja pentecostal no mundo de hoje? A resposta é Pentecostes. O que aconteceu começando há mais de 2.000 anos atrás, em Atos capítulo 2, em Jerusalém, continua hoje. Então, o que significa ser pentecostal? Por que é importante ser pentecostal? O povo pentecostal tem um propósito na vida. Esse propósito é ser testemunhas de Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal do crente hoje. Há muitas pessoas, inclusive crentes, que têm outros propósitos na vida. Querem ganhar muito dinheiro, querem ganhar fama, querem ganhar status, querem viajar pelo mundo, querem alcançar maior nível de educação possível,
ou querem virar prefeito, ou governador, ou presidente da república. E para Deus, esses propósitos são secundários. Se Ele te deu um desses, é para você usar aquilo para ser testemunha de Jesus Cristo. Porque esse é o propósito principal na nossa vida. Uma testemunha é convocada para contar a verdade no tribunal sobre um caso sendo julgado. Como testemunhas de Jesus Cristo, nós somos chamados para contar a este mundo tudo o que Jesus fez por nós. E quando nós nos afastamos deste propósito, Deus vai fazer o necessário para nos trazer de volta ao nosso propósito nesta vida. Deus vai fazer o que for necessário para nos trazer de volta. É o caso da igreja em Jerusalém. Em Atos 1 e 8, os discípulos, os apóstolos, receberam a ordem de serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas vemos nos primeiros 7 capítulos de Atos que os crentes e os discípulos ficaram lá em Jerusalém e na redondeza. Eles não foram até os confins da terra. Então, começando em Atos 8 e 1, Deus deixou uma perseguição ser levantada contra a igreja, liderada pelo Saulo, mais tarde o apóstolo Paulo, e essa perseguição espalhou os crentes pelo mundo daquela época, porque nós vemos em Atos 9, Ananias lá em Damasco, indo para orar pelo novo convertido Paulo. Em capítulo 11, nós vemos Paulo e Barnabé encontrando crentes lá na cidade de Antioquia, na Síria, enquanto Ananias descobriu Saulo lá em Damasco, na Síria. E em capítulo 19, nós vemos Paulo encontrando crentes na cidade de Éfeso, que hoje é na Turquia. Então, essa perseguição espalhou os crentes pelo mundo daquela época. Nós podemos dizer que Deus permitiu a perseguição contra a igreja acontecer em Atos 8:1, porque a igreja tinha que voltar ao seu propósito original, seu propósito principal de ser testemunhas até os confins da terra. Podemos dizer que Atos 8:1, com sua perseguição, aconteceu porque a igreja não cumpriu Atos 1 e 8 até aquele momento. Podemos dizer que Atos 1 e 8 aconteceu porque Atos 1 e 8 não foi cumprido. Meus irmãos, será que enfrentamos dificuldades na nossa vida? Porque Deus está tentando nos chamar de volta ao nosso propósito principal? Quando as dificuldades vêm, nós queremos culpar o diabo, queremos culpar os outros, mas talvez nós somos o problema, porque nos afastamos do nosso propósito principal de sermos testemunhas de Jesus Cristo. O meu avô, conhecido no Brasil como Bernardo Johnson Pai, nasceu na Suécia e com 12 anos de idade fugiu de casa e escondeu-se no navio cargueiro vindo para Rio de Janeiro, Brasil, porque ele queria conhecer o mundo de navio, queria trabalhar no navio, viajar pelo mundo, enquanto seus pais tinham escolhido outra carreira para ele. Ele passou 17 anos trabalhando naquele navio. E 22 vezes seu navio atracou no porto de Rio de Janeiro. E cada vez que chegava no Rio, ele descia do navio, procurava seu bar predileto, ficava embriagado, brigava com os brasileiros, a polícia era chamada, levavam ele de volta para o navio, falavam para o capitão: não deixa esse homem entrar mais no nosso país, ele é encrenqueiro, é beberrão, é briguento. 22 vezes isso aconteceu. Depois de 17 anos, o navio parou na cidade de São Francisco da Califórnia. Ele desceu do navio, foi procurar seu bar predileto, mas no caminho encontrou um culto ao ar livre sendo realizado pela mocidade da igreja sueca das Assembleias de Deus naquela cidade. Ele parou para ouvir. Então, eles convidaram ele para ir no culto na igreja aquela noite.
E lá ele aceitou Jesus como Salvador. Voltou para o navio e o capitão rejeitou ele. Disse, agora que você é fanático religioso, não queremos você aqui nesse navio. Então meu avô teve que deixar o navio, voltou para a igreja encontrou lugar para ele morar e trabalhar. E ele começou a trabalhar e numa certa viagem ele foi para outra cidade, foi na igreja Assembleia de Deus, lá conheceu a minha avó, que era da Noruega. Eles se conheceram, casaram, fixaram residências em São Francisco. Meu avô mudou de carreira, ele virou carpinteiro, começou a construir móveis, fazer móveis, e Deus abençoou o negócio dele. Ele começou a construir casas, ganhou um sócio. Deus estava abençoando ele, estava ganhando bom dinheiro, construindo casas, mas um dia no serviço, Deus falou ao coração dele e disse, eu quero que você volte ao Brasil, dessa vez como missionário. Meu avô voltou para casa depois do expediente, chamou a família, que era a minha avó e os primeiros 2 filhos, um dele e o meu pai, e contou para eles o que Deus disse. E minha avó começou a chorar e disse, Deus está falando comigo sobre isso também. Nós vamos ser missionários ao Brasil. Então, eles foram conversar com o pastor da igreja deles, para pedir apoio da igreja, para enviar eles ao Brasil. O pastor riu na cara dele, disse, Bernardo, você é velho demais, já tem 45 anos de idade, e você nunca foi pastor, nunca fez curso teológico, e você fala inglês tão ruim, como vai aprender um idioma difícil como o português? Não vamos enviar você. Então, meus avós foram para a sede da comissão estadual, para receber apoio. Foram rejeitados lá. Eles viajaram até a sede da Missão América das Assembleias de Deus, em outro estado, apresentaram um caso, e a missão rejeitou eles pelos mesmos motivos. Então, voltaram para casa desanimados, resolveram continuar trabalhando e esperar para Deus trazer o momento certo. Um dia, o seu filho de 6 anos, que um dia seria o meu pai, passou mal, teve uma crise de bronquite tão forte que teve que ser levado para o hospital em ambulância às pressas. E meu avô seguiu no carro dele. Quando meu avô chegou no hospital, entrou no quarto do seu filho, se viu seu filho de 6 anos deitado lá, respirando, lutando para respirar com máscara de oxigênio, lutando para respirar e para viver. Meu avô levantou os olhos ao céu e disse, Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu vou para o campo missionário com ou sem apoio de ninguém. E foi para casa. Cedo na manhã seguinte, o hospital ligou para o meu avô e a enfermeira disse para ele, Senhor Johnson, pelo amor de Deus, vem buscar seu filho. Ele está totalmente recuperado e curado. Está sendo um terror aqui para as enfermeiras. Jesus tocou. Deus ouviu a oração do meu avô. Então logo ele e minha avó venderam todos os seus bens, arrumaram as malas, pegaram as crianças e vieram ao Brasil. No dia que o navio estava entrando no porto do Rio, entrando na Baía de Guanabara, meu avô chamou a família ao convés para ver aquela passagem linda. E quando eles chegaram lá para ver a cidade do Rio pela primeira vez, meu pai olhou na cara do pai dele e viu ele chorando, lágrimas caindo. E o meu pai disse para o seu pai, papai, por que o senhor está chorando? Quando nós saímos dos Estados Unidos, o senhor estava sorrindo, estava feliz, mas estamos chegando aqui e o senhor está chorando. Por quê? Meu avô respondeu, filho, essas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria. Porque 22 vezes eu entrei nesse país como marinheiro, briguento, beberrão, encrenqueiro, mas estou voltando desta vez como missionário chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e ganhamos para Ele.
Deus deu 20 anos de trabalho missionário para meu avô. Ele trabalhou, meus avós fixaram sua residência no sul de Minas, onde eu nasci. E fizeram trabalho, sofreram muito evangelizando muitas cidades. Mas Deus permitiu que eles abrissem mais de uma dúzia de campos de trabalho. Fundaram muitas igrejas, que hoje tem centenas de igrejas. E Deus deu a ele 20 anos até que ele faleceu de leucemia. E depois, mais 2 dos seus filhos voltaram ao Brasil para fazer a obra missionária. A minha tia mais velha, ela e o esposo voltaram para dar continuidade à obra lá no sul de Minas. E meu pai voltou e com minha mãe voltaram para fazer a obra lá no sul de Minas, mas depois Deus levou meu pai a realizar cruzadas evangelísticas em todo o Brasil e no exterior, onde em mais de 200 cruzadas ele viu 1.800.000 pessoas aceitando Jesus como Salvador, e viu milhares de curas, milagres, libertações e batismo no Espírito Santo. Deus levou ele a fundar a nossa escola ETAD 45 anos atrás. E depois eu voltei com a minha família e o meu primo, também como eu, nascido e criado no Brasil, voltou como missionário e continuou com o trabalho lá no sul de Minas. Porque lá atrás, mais de 80 anos atrás, quase 90 anos atrás, o meu avô disse: eu vou ser missionário, com ou sem o apoio de ninguém. Ele voltou ao seu propósito principal. Meus irmãos, o povo pentecostal tem um propósito na vida. E um povo pentecostal tem um plano para cumprir esse plano, esse propósito. Esse plano é de ser testemunhas de Jesus Cristo no mundo inteiro. É um plano simples e fácil de cumprir, se fizermos. Nós vemos em Atos 1 que Jesus deu uma distribuição geográfica para os seus discípulos. Ele diz para eles serem testemunhas dele. E Jerusalém, que fala da cidade local. E São Bernardo do Campo e essa região metropolitana de São Paulo é a sua Jerusalém. E depois ele falou de Judeia, que era o estado ou província daquela época. Então o estado de São Paulo é a sua Judeia. E ele falou de Samaria, que era o estado, província vizinha. Então os outros estados e esse país são a Samaria da igreja hoje dos crentes. E os confins da terra representam as pessoas distantes que nós podemos ir ou enviar ceifeiros para testemunhar de Jesus Cristo. Agora, então, nós devemos levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas eu quero levar essa distribuição um pouco mais adiante. Eu posso dizer que a nossa Jerusalém representa as pessoas mais chegadas a nós, que ainda não aceitaram Jesus, mas precisam ouvir falar de Jesus. Nossos familiares, amigos chegados, que ainda não conhecem Jesus, precisamos continuar falando de Jesus. Nossa Judeia pode representar as pessoas com quem nós temos contato frequente no nosso dia a dia, que precisam ouvir falar de Jesus. Pode ser o nosso vizinho, ou nosso colega na escola, ou na faculdade, ou nosso colega no serviço, ou pode ser o caixa lá no banco, ou o caixa lá no supermercado que conhecemos, que precisam saber de Jesus. Agora, a nossa Samaria é um pouquinho mais complicado, porque a nossa Samaria pode ser as pessoas que consideramos intocáveis. Naquela época de Jesus, os samaritanos eram desprezados e odiados pelos judeus. Os judeus desprezavam os gentios, pessoas que não eram judeus. Mas eles desprezavam mais os samaritanos, porque os samaritanos eram descendentes de judeus que no exílio para a Síria, esses judeus ficaram e se misturaram com gentios. E formaram uma raça mista, e os judeus desprezavam eles ainda mais por isso. E é por isso que é tão importante que João 4:4 diz
que era necessário Jesus passar por Samaria. Porque em outras visitas a Samaria, ele foi rejeitado pelos samaritanos. Mas dessa vez ele sabia que passando por Samaria, ele chegaria à cidade de Sicar, onde ficava o poço de Jacó. E ele ia lá no poço, ao mesmo tempo sabia que viria uma mulher adúltera, ao mesmo tempo que precisava ouvir as boas novas, as de água viva para a alma dela e para a vida dela. E ela e toda a sua cidade acreditaram em Jesus, creram em Jesus como o Cristo, o Salvador do mundo, como nós acabamos de ler alguns momentos atrás. Os nossos samaritanos, meus irmãos, podem ser pessoas de outra cor, outra cultura, outra religião ou classe social, mas precisam ouvir de nós, de Jesus Cristo. Precisam ouvir as boas novas da salvação, que nós podemos compartilhar com elas. Um dos trabalhos, muitos trabalhos que meu pai iniciou nesse país, além da nossa escolaridade e as cruzadas evangelísticas, ele começou a trazer equipes médicas dos Estados Unidos, enviados pela missão americana, que vinham ao Brasil uma semana por ano, para atender, a convite de uma igreja aqui, atender o povo carente. E ao mesmo tempo que essas equipes médicas estavam atendendo o povo carente, também oravam pelas pessoas, evangelizavam as pessoas. E depois que meu pai faleceu, nós demos continuidade a esse trabalho. E nas 20 clínicas médicas, como chamávamos esse trabalho, nas 20 que realizamos, atendemos 20 mil pessoas, desse número 5 mil aceitaram Jesus. E dezenas receberam curas, milagres, libertações e batismo no Espírito Santo durante esses trabalhos. Em 2000 e pouco, nós realizamos esse trabalho na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, na grande igreja Assembleia de Deus lá. E durante aquela semana, eu e o pastor da igreja, estávamos na porta da igreja conversando, quando entrou uma mulher com o cabelo tudo bagunçado, usando pouca roupa, e o pastor virou para mim e disse: Pastor Terry, essa mulher é uma prostituta conhecida aqui na cidade. Vamos ver como o povo vai reagir. Então ficamos observando para ver como os irmãos da igreja iam receber ela. Foram lá, receberam ela, convidaram ela para fazer triagem, levaram ela para um médico americano, que ela consultou com ele receitou remédio, orou com ela aceitou Jesus como Salvador. Um ano depois, eu voltei para pregar na igreja em Corumbá, e eu perguntei ao pastor: e como está a ex-prostituta? Ele disse: Pastor Terry, no último ano, ela foi batizada nas águas, foi discipulada pela igreja, foi batizada nas águas, foi batizada com o Espírito Santo, e hoje ela faz parte do círculo de oração, e hoje ela está lá na cozinha com as outras irmãs preparando o nosso almoço. Meus irmãos, a nossa Samaria os intocáveis precisam ouvir de Jesus. E os confins da terra, meus irmãos, representam as pessoas com quem talvez nunca vamos ter contato, mas somos responsáveis de ir ou enviar ceifeiros para o campo missionário. E esse plano tem um prazo como qualquer outro. Esse plano tem um prazo. Esse plano só vai terminar quando Jesus voltar da mesma forma que subiu, segundo o que os anjos disseram em Atos 1 e 11. A nossa preocupação hoje não deve ser com a data da sua vinda, ou com os sinais da sua vinda. Nem devemos tentar adivinhar quando Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós devemos nos ocupar com a tarefa de sermos testemunhas de Jesus Cristo. Existe a tentação de ficarmos tão ocupados com os assuntos terrenos, quando devemos nos concentrar no nosso propósito principal, que é anunciar Jesus Cristo e falar para esse mundo tudo que Ele tem feito por nós. Em 1975, meu pai realizou uma cruzada evangelística na cidade de Santarém, lá no estado do Pará.
Naquela época, a cidade tinha uma população de 50 mil pessoas. Durante aquela semana da cruzada, 5 mil pessoas, 10% da cidade aceitou Jesus como Salvador. Deus operou poderosamente. Eu não tenho tempo para contar os milagres que aconteceram e as curas. Mas eu posso contar o que aconteceu na quarta-feira da cruzada. Depois que meu pai encerrou o culto, depois de pregar, orar pelas pessoas aceitando Jesus, orando pelos enfermos, ele encerrou o culto e desceu do palanque para entrar no carro que levaria ele para o hotel. Enquanto ele estava caminhando no meio da multidão para chegar no carro, ele sentiu alguém colocar a mão no peito dele e segurar ele. E quando meu pai olhou, viu um senhor, baixinho, moreno, parecia ter 90 anos de idade. Olhou na cara do meu pai e disse: Pastor Bernardo, quero falar com o senhor. Ele disse: eu tenho 100 anos de idade. Eu era bebê quando minha família foi trazida da África como escravos. Eu era adolescente quando o Brasil aboliu a escravidão e fiquei livre, mas eu continuei vivendo como escravo do pecado e do vício. Mas essa noite, enquanto o pastor falou de Jesus Cristo, eu aceitei ele na minha vida. E hoje me sinto livre, verdadeiramente livre pela primeira vez na minha vida. Ele começou a dançar e pular de alegria. Meu pai viu a oportunidade para fugir, mas quando ele começou a andar, aquela mão voltou no peito dele. E esse senhor baixinho disse: Pastor Bernardo, tem uma pergunta. Por que demorou tanto para alguém me falar de Jesus? Meu pai ficou chocado, pensou e deu a resposta. Disse: meu amigo, eu não sei por que demorou tanto, mas vai e conta para os outros o que Jesus fez por você hoje. E aquele velhinho virou e foi embora dançando e pulando de alegria, porque se sentia realmente livre. 3 anos depois, o meu pai realizou uma cruzada lá em Belém do Pará. E para surpresa dele, quando ele subiu no palanque a primeira noite, lá estava o pastor de Santarém. Os dois se cumprimentaram, se abraçaram, e meu pai logo perguntou ao pastor de Santarém: e como está meu amigo de 100 anos de idade? E o pastor respondeu: o pastor não vai acreditar, hoje ele está com 103 anos de idade, ele nunca perde um culto da semana ou domingo, ele sempre está na escola bíblica dominical, ele canta no coral da igreja, ele vai durante a semana, ele vai no culto, na reunião do círculo de oração para orar pelas irmãs. Ele já ganhou mais de 60 membros da sua família para Jesus, inclusive bisnetos e tataranetos. E nós, com todas as pessoas que ele já evangelizou na nossa cidade, nós abrimos 4 novas congregações. Meus irmãos, esse é o plano de Jesus, para ganhar almas, falar de Jesus, até ele voltar para nos buscar. Então, o povo pentecostal tem um propósito na vida. Um povo pentecostal tem um plano para cumprir esse propósito, e um povo pentecostal tem poder para cumprir esse propósito. O crente hoje tem virtude, poder para ser testemunhas de Jesus Cristo, ousadamente proclamando a palavra de Deus e as boas novas da salvação. O crente hoje tem poder para viver uma vida vitoriosa, vencendo as tentações, o pecado e as dificuldades. O crente hoje tem poder para superar suas fraquezas, seus fracassos e obstáculos. O crente hoje tem poder para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos e operar milagres, sinais e maravilhas. O crente hoje tem poder para ser usado por Deus para edificar a igreja e avançar o reino de Deus para a glória e honra do Senhor Jesus. De onde vem esse poder? Certamente não de nós. Jesus disse aos seus discípulos: em poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O Espírito Santo
é a nossa fonte de poder. Nós vemos na Bíblia que no Antigo Testamento, Deus agia pelo seu povo. No Novo Testamento, Deus era Emmanuel, Deus conosco na pessoa de Jesus Cristo. Mas a partir do livro de Atos dos Apóstolos, Deus está dentro do seu povo e trabalhando através do seu povo. Jesus prometeu que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e a primeira evidência física seria de falar em línguas estranhas, que é a marca da presença, plenitude e poder do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá o poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Hoje em dia, meus irmãos, com tudo acontecendo ao nosso redor, não há como o crente pentecostal viver sem o Espírito Santo e a ação dele na sua vida. Atos 10:38 fala como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus quer operar em nós e através de nós da mesma maneira, mas temos que nos colocar à disposição dele. Eu quero encerrar falando de mais um desses trabalhos de clínica médica que fizemos na cidade de Igarapava, 1999. Igarapava fica na divisa de São Paulo e Minas Gerais, indo para Uberaba e Uberlândia. Foi a 9ª clínica médica que realizamos. Atendemos 1.600 pessoas aquela semana. 600 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Houve muitas curas, milagres, libertações, tudo feito por uma equipe médica, sem treinamento teológico ou experiência ministerial, mas cheios do Espírito Santo. Foi a hora de Deus levarmos aquela equipe médica para a cidade de Igarapava, porque um mês antes, o prefeito tinha sido sequestrado por rivais políticos. E ele foi torturado e depois morto e seu corpo jogado à beira da rodovia. A cidade estava em choque quando a equipe médica chegou. E a equipe médica conseguiu ministrar poderosamente para a população daquela cidade. A família do prefeito, o pastor conseguiu nos levar na casa da viúva e dos filhos, ministrar para eles, orar por eles. Convidamos eles para a clínica médica. Chegaram lá no último dia, onde foram consultaram com os médicos, enfermeiros, dentista, oftalmólogo, e receberam literatura gratuita, receberam óculos gratuito, receberam medicamentos gratuitos. Mais importante, eles aceitaram Jesus como Salvador. Infelizmente, a igreja não podia discipular ou integrar eles, porque ainda havia ameaças de morte contra a família, tiveram que mudar para outra cidade. Mas Deus usou aquela equipe médica para ministrar a vida deles. E tinha naquela equipe um médico, um especialista em doenças tropicais. E certo, ele estava sendo interpretado pela minha secretária, que é brasileira, mas fala inglês fluentemente. E chegou no quarto onde eles estavam atendendo os pacientes, uma mãe e seu filho. E falaram com o médico, ele receitou medicamento e disse para eles: vocês têm igreja? Não, não temos. Vocês já ouviram falar de Jesus sem saber, conhecer quem Jesus é. Vocês querem aceitar Jesus? Claro. Então ele começou a orar por essa mãe e filho, mas percebeu que durante a oração ficaram agitados, nervosos, agitados. Ele percebeu que estavam endemoniados. Mas pelo poder do sangue de Jesus e repreender os demônios, aquela mãe e filho foram libertos naquele momento e aceitaram Jesus como Salvador. E o médico disse: vocês querem ser batizados no Espírito Santo? Eles falaram: o que é isso? Então ele explicou rapidamente: queremos também. Então ele orou novamente e os dois foram batizados no Espírito Santo.
e saíram daquela clínica médica cheia de bênçãos que receberam naquele dia. Nessa equipe médica tinha um dentista de uma igreja batista que pregava que falar em línguas estranhas, batismo no Espírito Santo e falar em línguas estranhas não era para hoje. Acabou lá com os apóstolos. Então não era para ele hoje. E ele deixou claro, sabendo que era uma equipe pentecostal, mas ele deixou claro que ele não acreditava no batismo do Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Mas na penúltima noite da cruzada, ele viu Deus operar tanto milagre, tanta cura. Viu pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, que na penúltima noite da clínica médica, quando todos estavam no hotel descansando nos seus quartos, ele orou para o seu colega de quarto, que era um pastor das Assembleias de Deus, e disse: colega, eu quero ser batizado no Espírito Santo, ora por mim. Coitado do colega, estava cansado, já estava dormindo. Então, esse dentista com o nome de Dario começou a orar: Senhor Jesus, eu quero ser batizado. Eu creio que é para mim. Foi orando, dentro de poucos minutos, foi batizado no Espírito Santo, falando em línguas quase a noite toda. No dia seguinte, ele estava tão energético, elétrico, vibrante, porque recebeu o poder e a alegria do Espírito Santo. Ele teve que vir ao Brasil para ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas estranhas, mas voltou para casa, cheio do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, todas essas vitórias e mais foram alcançadas, porque nós somos um povo com propósito, e com um plano para cumprir o propósito, e com poder para cumprir esse propósito. Somos um povo pentecostal. Amém? Amém. Antes de devolver a direção do culto, desejo fazer uma oração. Convido a igreja para ficar de pé. Desejo fazer uma oração por esta igreja. Senhor nosso Deus, quero te louvar por esta oportunidade hoje. Quero te louvar e agradecer por este culto maravilhoso e abençoado, com a presença do Espírito Santo. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela visão missionária desta igreja, que reconhece que missões está no coração do Pai. Quero te agradecer por tudo que essa igreja já tem feito pela obra de missões. E quero pedir, Senhor, uma bênção especial sobre esta igreja, seu campo, sobre seu pastor e todo o ministério, liderança, que tem essa visão de missões. Quero pedir a tua bênção sobre o pastor Hélio, que está dirigindo à frente desse trabalho de missões. Senhor, continua derramando tuas bênçãos sobre esta igreja, porque ela está enviando missionários, ela está fazendo a obra missionária, ela está enviando missionários, cefeiros para o campo. Então, Senhor, continua abençoando essa igreja espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas, Senhor. E pedimos, Senhor, que dentro desta igreja o Senhor continua chamando cefeiros para o campo missionário. Continua levantando mais missionários até Jesus voltar. Mais missionários para ganhar almas. Eu peço esta noite que o Espírito Santo repouse sobre esta igreja, sobre este povo, para encher este povo mais uma vez de poder e de direção e de virtude para evangelizar, para cumprir seu propósito principal de ser testemunhas de Jesus. Quando este povo voltar para casa esta noite e voltar para a sua vizinhança e amanhã voltar para as aulas ou voltar para o serviço, ó Senhor, usa esse povo pelo poder do Espírito Santo para evangelizar, para falar de Jesus, para ver as necessidades das pessoas e assim ministrar a vida delas, trazendo elas aos pés de Jesus. Usa aí essa igreja, esse povo poderosamente, Senhor, para recolher uma grande ceifa
de almas nesses últimos dias, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Continua abençoando essa igreja, todo esse povo e o ministério. Entregamos todos em tuas mãos, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, orando no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.